vai ficar a mesa, Edivaldo que vai coordenar aqui os trabalhos, e já chamando o Ilumina na pessoa do nosso companheiro Feijó para compor esta mesa. O tema a ser debatido nessa mesa redonda é o futuro da Chesf, perspectivas e desafios com enfoque nos cenários. A medida provisória 579, sancionada como lei 12.783, de 11 de janeiro de 2013, a perspectiva de reestruturação do setor elétrico federal via iniciativa da Eletrobras, os atuais e futuros investimentos no setor elétrico, o papel da Chesf como indutora da cultura e fomentadora do avanço tecnológico no Nordeste, cortes orçamentários na Chesf e seus impactos para as empresas e para os trabalhadores. E, por fim, último ponto, as condições de operação do sistema de geração e transmissão com a nova lei. Então, passar aqui o comando do nosso companheiro Edivaldo e vamos ao nosso trabalho. Registrar aqui a presença do vereador pelo PSB, Chesfiano Petrônio. Pronto, foi o Petrônio aí, da cidade de Altinho, né? Muito bem. Bom, companheiros, nós, como já anunciado pelo presidente Barbosa, o temário desse debate, né? Nós estamos ansiosos, né, em ouvir a exposição do presidente da Chesf e também do companheiro Feijó, né? Todos dois conhecedores, né, da realidade do setor elétrico brasileiro. Então, nós vamos dar início aqui a esse trabalho, passando aqui inicialmente ao presidente João Bosco de Almeida, que tem seu tempo aí, né, o que necessitar para fazer a sua exposição. Logo em seguida, a gente passará para Feijó e, ao final, teremos um debate aqui com o plenário. Então, com a palavra, doutor Bosco de Almeida. Ok, obrigado, Edivaldo. É um prazer me encontrar aqui com o Feijó de muito tempo. Dizer que eu acho que um encontro como esse nós temos que dar um espaço importante para o debate, para o levantamento das questões, muito mais do que colocarmos aqui uma visão prolongada sobre o assunto. Para que a gente fale em perspectivas, eu refleti que devíamos fazer também uma retrospectiva, para que possamos, a partir dessa retrospectiva, ter um referencial para que a gente possa debater o futuro. Nessa retrospectiva, eu me reporto à Constituição de 88. A Constituição de 88 tratou o assunto das concessões de serviço público no Brasil e lá estabeleceu um princípio bastante genérico, como tem que ser na Constituição, estabelecendo que os serviços públicos podem ser exercidos diretamente pelo poder concedente ou delegado a terceiros, e que essa delegação se daria por meio de concessões. Esse foi o primeiro momento sob o aspecto institucional brasileiro, que nós tivemos uma referência objetiva do Congresso Nacional a partir daquela Constituinte. E, do ponto de vista da regulação, nada evoluiu muito da Constituição de 88 até os anos de 1990, especificamente até 92. Esse período, ele coincide também com uma baixa regulamentação do setor. Nós vivíamos lá regulados por um departamento lá do Ministério das Minas e Energia, o DENAI. O país era
vivia uma crise fiscal muito pesada nesse período aí da Constituição de 88 até os anos de 92. O setor elétrico era predominantemente estatal, tanto a geração, a transmissão, quanto a distribuição brasileira, as empresas de distribuição, perdão. E nós vivíamos com um programa de investimento e um programa de expansão que decolava e parava, assim foi a construção de Itaparica, o sistema de transmissão associado, assim foi a construção de Xingó, também o seu sistema de transmissão associado. E nós contávamos, por sermos uma empresa estatal, vivendo num ambiente fiscal da União bastante difícil, nós contávamos sempre, quando necessário, com os aportes de financiamento do governo federal, seja através de RGE, seja através de capitalização da Eletrobras e, por conseguinte, o financiamento às empresas subsidiárias do grupo. Simultaneamente, nós vivíamos, nesse período até 92, um grande problema de adimplência do setor. As empresas distribuidoras atrasavam seus pagamentos às empresas geradoras e, assim, gerava um ciclo de grande instabilidade e grande inquietação no setor elétrico. Nesse período, como é que vivemos na CHESF? Todos nós aqui fomos atores desse período. Nós executamos um grande programa de investimento ainda, principalmente a conclusão das obras de Itaparica, construção do Paulo Afonso IV, de Xingó e o sistema associado. Vivíamos também um período de grande inquietação nas relações de trabalho, inquietação com a realidade de caixa das empresas, por conta da inadimplência, e vivíamos um período de grande arroxo no custeio. O arroxo no custeio, que significava contenção de custos de pessoal, de material, de serviços e outros. Mas, como bem disse aqui Mosai e Edivaldo, foram anos extremamente difíceis para o setor elétrico brasileiro, particularmente para a CHESF, e lá nós passamos por aquela turbulência e fizemos uma grande expansão na companhia, principalmente no sistema de geração. Acredito eu que quase mais da metade da geração da CHESF foi incorporada aí a partir da usina de Itaparica, Paulo Afonso IV, Xingó. No final de 92, início de 93, houve um grande acordo no setor elétrico brasileiro, porque as empresas estavam numa situação de caixa completamente estrangulados, o caixa das empresas, principalmente por conta da inadimplência. Muitos aqui lembram que nós nos salvamos por conta dos nossos consumidores industriais, que pagavam diretamente a CHESF. Tivemos a ameaça de perder esses consumidores também naquela ocasião, e nós passamos até esse acordão que houve lá pelo ano de 93, quando o governo federal aportou cerca de 20 bilhões de dólares ao setor elétrico para que a gente pudesse sobreviver dessa turbulência a que me referi. E aí, a partir desse acordo, dessa capitalização das empresas que ocorreu nesse período, começou, de fato, a ser tratado a questão do artigo da Constituição que tratava das concessões. O governo federal, então, começou a trabalhar na regulamentação daquele artigo da Constituição, e aí saiu a legislação que tratava da questão da lei das concessões e diversos outros instrumentos para o setor elétrico, principalmente a criação da ANEEL, ANS, que foram instrumentos importantes para a organização do setor que vivia uma grande turbulência. E também aí se inicia um grande processo de privatização do setor elétrico.
No bojo dessa legislação, que já as distribuidoras já vinham sendo privatizadas, o governo federal também inclui as empresas federais no Plano Nacional de Desestatização. Essa legislação, que basicamente ela veio a ser promulgada em 85, em 95, o período 93 e 95 foi um período de grande debate no Congresso Nacional. Ela basicamente criou o Plano Nacional de Desestatização, ela acelerou o processo de venda das empresas distribuidoras, iniciou o processo de venda das empresas federais, a parte da Eletrosul chegou a ser desmembrada e vendida à parte da geração. A ANEEL é criado, o ANS é criado. Faltou nessa lei uma questão fundamental que veio ser vista depois, quando a gente se refere ao racionamento de 2001. Faltou nessa lei a responsabilidade pelo planejamento da expansão do setor. A operação evoluiu de forma significativa, o ONS se fortaleceu, a ANEEL também se fortaleceu nesse período, mas o governo, naquela ocasião, apostou que o setor privado e os agentes do setor elétrico seriam capazes de enxergar as oportunidades de expansão do sistema e, por conseguinte, decidir onde deveriam fazer usinas, linhas de transmissão e assim por diante. Esse vácuo que ficou da legislação lá de 95 foi, na opinião da maioria das pessoas com quem nós escutamos sobre esse período, foi o grande responsável pelo déficit de oferta de energia lá em 2001. E aí nós vivemos um período bastante difícil no Brasil, todo mundo se lembra. A gente era multado se consumisse energia além da conta, que tinha que quem tinha freezer e geladeira fazia a opção por um, ficava com o freezer ou com a geladeira. E ficou demonstrado naquela ocasião um grande vácuo da legislação, que foi a ausência do Estado no planejamento da expansão. E nesse período, 93 até 2002, nós passamos um período ainda mais difícil na CHESF do que aquele primeiro que eu me referi entre a Constituição e o surgimento dessa legislação, porque nós estávamos incluídos no plano de desestatização do governo federal. Por conseguinte, nós não podíamos aumentar gastos, nós não podíamos contratar pessoal, nós não podíamos fazer novos investimentos, um grande arroxo no custeio e, mais uma vez, um período de conflito nas relações de trabalho. Mas, mesmo assim, também passamos essa quase segunda década do período a que eu me refiro. E nessa legislação também de 93, de 95, que instituiu lá o Programa Nacional de Desestatização, regulou as concessões, lá aparecia um artigo que, pela primeira vez, tem a ver com o que nós estamos aqui a discutir hoje. Lá dizia o seguinte: todas as concessões, já que promulgamos essa lei aqui agora, todas as concessões precárias, agentes que não têm concessão, etc., 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 ficam prorrogadas até 2015. Nessa ocasião, a legislação, quando a gente faz a leitura daquela época, tinha agentes sem concessão operando, tinha agente com concessão precária operando, em suma, tinha uma salada de modelos de concessão no país.